tem alguns temas para essa nossa entrevista de hoje que tem muito interesse, né? Então, atualmente, a gente tem visto muita gente falando de transição planetária e a verticalização do eixo da Terra. E eu te pergunto, como se dará esse processo e, em termos geofísicos, como ficará a Terra após a sua verticalização de eixo? Tem alguns itens que nós temos, talvez nos dialoguemos um pouquinho, mas necessário. Todo mundo está falando da verticalização do eixo da Terra, mas tem alguns pontos que nós temos que estar mais atentos. Nós temos atualmente 5 continentes e 5 oceanos. Com a verticalização, naturalmente, as águas vão ser deslocadas. Porque quando ela estava verticalizada na vez anterior, que ela foi inclinada, também as águas se deslocaram. Então, muitos pontos hoje chamados terra firme são atualmente fundos de oceano. Então, o que é que a gente deduz? Aquelas partes que hoje são fundo de oceano, com a verticalização, vão voltar. Os polos é uma tendência natural e a sociedade já está vendo que está acontecendo. Os polos de gelo vai ser uma constante. E diz o Ramatiz, isso faz parte do próprio alimento, da vitalidade da Terra. Periodicamente, essas mudanças para terras que já estão refeitas e para terras que já estão bem desgastadas. Então, nós vamos ter aí essa nova distribuição. Não temos a possibilidade que a espiritualidade não vai passar para onde que as águas vão se deslocar. É uma questão de didática. Temos que aguardar. Isso é com a verticalização do eixo da Terra. E isso vai ser muito importante, porque os homens vão se aproximar dos homens. E esses homens, mais próximos deles próprios, nós vamos nos tornar porta-vozes de Deus. Olha, vê só quantos seres humanos com conteúdo moral de altíssimo nível, mas estão com as suas lâmpadas, com seus achotes, debaixo do alqueire. Então, agora, com a verticalização do eixo da Terra, as necessidades tão diversificadas, nós vamos colocar a nossa luz sobre o candelabro. Todo mundo de mãos dadas para uma finalidade só, a preservação da vida. Eu queria explorar um pouco mais isso, sobre o que você acabou nos trazendo agora. E eu estava vendo aqui, no seu livro Apocalipse, Fim dos Tempos, de 2002, você nos diz que, simultaneamente à verticalização do eixo da Terra, o espírito terreno também se vai verticalizando, obedecendo aos primordiais objetivos da vida universal. E aí eu queria que você explorasse um pouco mais isso, sobre o impacto desta verticalização na evolução moral dos habitantes da Terra. Podemos falar que esta é a separação do joio do trigo? Na verdade, tudo faz parte de um conjunto. Porque a separação do joio e do trigo, quando lá no Velho Testamento ou em religiões mais recuadas, foi falado que, como se tivesse assim, Deus vai separar os bons dos outros que não são tão bons, vai separar A, B, C, os anjos, e nada disso faz parte da realidade. Então, temos que basear na parte científica, a ciência cósmica. O que vai nos levar para o planeta higienizador, ou que vai nos permitir continuarmos encarnados e reencarnando na Terra, é a carga energética do peso específico, o peso específico do nosso perispírito. Então, as pessoas com perispírito sobrecarregado de toxinas, eles deixarão o planeta Terra. Mas não é porque ninguém selecionou, não. É uma seleção natural. Porque o planeta que vai higienizar a Terra é como se fosse um grande, nós até botamos no livro, um imã astronômico com capacidade para atrair os seus semelhantes. E é uma lei normal, uma lei da ressonância, a lei dos afins. Então, pela carga energética do perispírito, nós deixaremos o mundo. Então, aí nós vamos ter bilhões de pessoas que deixarão o planeta Terra com essa carga tão tóxica, e nós não adquirimos ainda a coragem de abrirmos mão
dessas drogas que nós ainda fazemos uso no nosso planeta. A espiritualidade tem nos falado, ou tem nos dito, do percentual de terráqueos, vamos dizer assim, encarnados agora, que vão migrar que vão estar com essa afinidade, você nos diz, do peso perispiritual, não é? Que vão migrar para esse planeta higienizador? Então, lá no Apocalipse, o João Evangelista falou que 2/3 da humanidade tinham possibilidade, chegando agora, não estarem em condições adequadas para um curso secundário na Terra. Mas, graças a Deus, a profecia não vem para amedrontar ninguém. A profecia vem, o Apocalipse, para ir nos posicionando qual é a melhor maneira de nós conduzirmos a vida. Então, nesses 2000 anos, vamos pedir a Deus que muitos não se sentindo ameaçados, mas em função das profecias que nós tradamos, de Isaías e o próprio Apocalipse, que nós tenhamos melhorado a nossa frequência. Tem pessoas que já têm qualidade, Arthur, já está, digamos, em condições de dar um salto qualitativo na vida, nas aspirações, mas continuam se dedicando a causas muito pequenas, muito pequenas. Então, a espiritualidade não fala atualmente quantos vão, mas vão ficar com a orientação inicial do Apocalipse. 2/3 da humanidade corresponde a 67% de todos nós. Então, Jesus foi muito claro. Quem estiver no monte não precisa correr para a cidade. Quem estiver na cidade não precisa correr para o monte. Porque nós não sabemos se essas águas vão encobrir o Himalaia, que está a quase 9.000 metros de altura, ou se as Filipinas, que estão a 9.000 metros abaixo do nível do mar, se ela não vai subir. Vai depender. E, graças a Deus, a espiritualidade não antecipa, porque tem muitos espertos que iriam lotear esses ambientes em nome de Deus. E até vamos botando no livro, por preço da morte. Porque nós não levamos a sério as coisas sagradas. E o momento agora é que nós nos tornemos porta-vozes de Deus. Até nós colocamos uma coisa simples. Deus fala aos homens através dos homens. Então, sejamos esses porta-vozes da divindade suprema. Eu queria voltar um pouco ainda nessa questão do sistema solar visitante que nós estamos falando, né? Ele passa periodicamente e influencia a Terra. Por que os cientistas terrenos não registraram essa passagem anteriormente? O Ramatiz, no livro que nós citamos, Mensagens do Astral, ele cita que é um movimento elíptico, como todos os movimentos, todos os corpos estão em movimento. Então, o sistema solar vai passar, mas só para ele fazer ou descrever a sua elipse, ele leva 6.666 anos terrenos. Olha a grandeza do João Evangelista, quando lá atrás já falou que o número da besta era 666, assunto que nós temos discutido e as pessoas estão sempre perguntando. Então, imaginemos, há 6.666 anos lá atrás, a nossa tecnologia, a capacidade nossa de observarmos o universo era infinitamente pequena. Atualmente, sim. Atualmente, já temos equipamentos para vasculharmos esse universo. É por isso, então, que nós não conseguimos registrar nas vezes anteriores. É igual um cometa, como é o caso de Halley. Periodicamente passa pelos mesmos lugares, diferenças pequenas. Então, esse planeta, ou esse sistema, tem um Sol e tem 14 planetas. E o nosso sistema tem um Sol e 12 planetas. Adolfo, você, num vídeo anterior você nos falou sobre a civilização de Argos, que vive no interior oco da Terra. Isso não contraria os conceitos científicos, os quais afirmam ser o núcleo da Terra de elevadíssima temperatura? Em assim sendo, como pode os seres humanos viver em tal ambiente? Então, o conceito científico deve ser sempre respeitado, né? Até o próprio Allan Kardec já tinha nos pedido isso. Mas ninguém é obrigado a aceitar também os conceitos científicos, porque o que eles falam, ou o que a ciência fala, é também teórico. Quem nos deu essa notícia foi o espírito angelical, que aqui no Brasil se apresentou com o nome de Pai Joaquim de Aruanda.
onde ele me chamou falando, aqui na Terra tem uma civilização Argos. E aí eu não fui tão curioso como sempre sou, mas fiz algumas perguntas. Ele falou, filho, a quantidade de calor, não falou temperatura, a quantidade de calor no interior da Terra oscila entre 9 e 20 calorias. Então, o ser humano vive tranquilamente. O núcleo da Terra não é o famoso NIF, uma mistura de níquel e ferro. Então, aí nós começamos a vasculhar alguns dados. E uma coisa que ele falou para nós, aquele pesquisador Fawcett, até na outra gravação alguém perguntou, aquele pesquisador inglês Fawcett, Percy Harrison Fawcett, ele desapareceu em Goiás, aqui no Brasil, em 1925, e ele foi para o interior da Terra. E o pai Joaquim, na época, ainda falou para nós, ele poderá voltar e trazer uma notícia para nós da vida lá, inclusive que a sociedade aqui da superfície vai se surpreender, porque eles não vivem esse estado tão estressante que vocês vivem, e para ele é como se o tempo não tivesse passado. Ou seja, o semblante dele não vai estar uma pessoa secular ou milenar, porque os argosianos têm uma outra vida emocional, uma outra vida psíquica, aspiram com muito mais força e inteligência os céus, enquanto nós estamos ainda nas disputas características da Terra. Nós podemos afirmar, então, que a civilização argosiana está num nível de evolução maior que a nossa aqui da crosta terrestre? Nós chegamos a colocar no livro, isso aí já não foi passado para o pai Joaquim, foi eu mesmo que coloquei, que há um intercâmbio interplanetário entre a civilização marciana, que também a grande maioria dos marcianos é intraplanetário, e os argosianos, que são intraterrenos. Então, e esses marcianos vêm nos seus aparelhos discos voadores, e entre todas as possibilidades que eles podem entrar, os dois polos do planeta Terra são abertos. Então, eles entram. A cultura marciana já faz parte. Então, a cultura argosiana já tem uma tecnologia, já tem um conceito científico, alimentar, emocional, psíquico. Então, tudo já é muito mais amplo, muito mais dilatado, em especial por esse intercâmbio que tem com outros mundos. Nós falamos Marte porque é o nosso vizinho aqui, mas temos aqui visitantes de Júpiter, de Saturno. Júpiter, nós até falamos no livro, tem consciências, principalmente da Lua, do satélite Ganímedes, que o ser humano adulto, afirma Ramatiz, tem apenas 30 centímetros de altura. Então, são seres de altíssima inteligência. Eles já foram fotografados aqui na superfície, principalmente numa região da Itália. Tem fotos aí espalhadas pelos livros e talvez pelo Google. Então, você nos falou, Adolfo. Sim, pode falar. Não, é uma constante. A visita de seres superiores visitando as humanidades mais acanhadinhas, porque quando o espírito evolui, quanto mais ele evolui, mais ele se propõe a ajudar os seus semelhantes. Então, o pessoal fica colocando, principalmente nos filmes, que vai haver uma invasão, mas isso e aquilo. Não. São espíritos melhores do que nós, humanos encarnados, seres biológicos, é claro, uma biologia muito mais rarefeita do que a nossa, tentando nos auxiliar. Você nos falou hoje, ainda nessa entrevista aqui, né, que com a verticalização do eixo da Terra, as águas vão sofrer uma reacomodação, podemos dizer assim. E você nos fala também no livro, fala isso no livro, Os Discos Voadores e sua inserção na cosmodinâmica planetária, isso é de 2009, que esse movimento permitirá um surgimento de novas terras, é claro. Né? Até pode ser que surja aí, ou reapareça a Atlântida, né? Isso é uma oportunidade para facilitar o contato com os argosianos? Então, isso tudo vai facilitar, porque há uma preparação. Todo mundo acha que concebe que os planetas têm uma administração do plano dos desencarnados.
Então, no planeta Terra, como todos os demais, também tem essa administração. Então, hoje, principalmente a partir de agora, nós vamos criar hábitos salutares para a convivência com esses espíritos, consciências superiores se comunicando, inclusive o próprio Jesus. Jesus prometeu que, em determinado momento, ele cingiria os céus, norte a sul, leste a oeste. Então, nós estamos na expectativa. Até agora, para a próxima Páscoa, não sei se você já foi informado, nós estamos naquela expectativa sagrada de um grande acontecimento de ordem espiritual para a humanidade, que a espiritualidade chamou um novo Pentecostes. Está sendo publicado hoje e nós todos criamos aquela expectativa, porque se não tiver alguma coisa muito excepcional, o ser humano não se modifica. Ainda há pouquinho, na abertura, você falou sobre a dor. O Pietro Baldi chega a nos falar. A dor é a maior economia na criação do universo, porque os espíritos se tornam recalcitrantes. Eles se apegam muito ao ter, mesmo numa encarnação tão curta, para quem concebe a eternidade. Eu queria falar um pouco sobre isso, exatamente. Você citou Pietro Baldi na grande síntese, né? Ele nos fala o seguinte: outra força que o homem moderno teria de compreender é a dor, exatamente o que você acabou de dizer. A atitude de vossa mentalidade diante do fenômeno da dor é de defesa e de rebelião. Você, no seu livro A Legislação Divina, você nos fala da sacralidade da dor e qual a função desta dor no processo de progresso de todos nós. E você nos fala nas suas reflexões no livro A Arte de Interpretar a Vida, de 2008, de um Deus que, diante das nossas derrocadas, nos oportuniza para novas investidas. De um Deus que não critica nossos erros e, diante dos nossos insucessos, nos leva a compreender que, sem experimentar, não há como aprender para ensinar a outrem. Um Deus que nos conduz pela lógica a compreendermos que, enquanto ignorarmos as leis da reencarnação e de causa e efeito, não conseguiremos amá-lo sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. É este o caminho? É este o caminho. Essa obra que você está falando, A Arte de Interpretar a Vida, eu tenho ela aqui. É lindíssimo o material e é logo esse item que você fez referência agora, está logo na abertura. Aquele Deus da vingança, aquele Deus do terror, esse Deus fez parte da nossa ignorância em outras épocas. Atualmente, já estamos na vibração de Aquário, da força interior, da força da alma. Então, com a contribuição da ciência, da filosofia, da arte e até mesmo da teologia, já podemos abraçar um Deus de bondade infinita, mas de justiça também infinita. E a justiça de Deus se sobrepõe à sua própria bondade. Então, pela bondade, ele perdoa sempre. Mas esse perdoar não é apagar as nossas dívidas. Perdoar tem o sentido de oportunizar novos investimentos. E coisa que normalmente nós não concebíamos assim, mas atualmente não. Por isso que nós, hoje, amanhã ou na eternidade, abraçaremos com muita dignidade a reencarnação. Então, eu estou, graças a Deus, oportunizado para mais uma encarnação. E vou continuar ainda errando e acertando, e sempre oportunizado, até que eu pague o último centavo. Adolfo, eu queria voltar um pouco ainda na questão dessa influência dos astros, e aí nós falamos de evolução, né? Isso, de alguma forma, nos oportuniza a novas oportunidades, né? Pietro Baldi, em uma de suas obras, comenta sobre o papel de Urano e Netuno nessa fase de transição planetária, sendo que Urano vai influenciar mais as mentes dos conservadores e Netuno as mentes dos inovadores. Como se explica esse fenômeno? E aí eu ainda pergunto, isso é uma oportunidade para nós evoluirmos mais ainda? Então, nós aprendemos que a dor desempenha um
sagrado papel. Sacralidade. Essa sacralidade. Então, diz o Pietro Baldi, são os dois planetas, na verdade, é um planeta que tem um movimento contrário aos demais. Então, daqui para lá, vem Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. O que vai trabalhar no sentido oposto ao que nós gostaríamos, que é um impulso para o eternamente novo, está no Evangelho. Jesus falou, com outra linguagem, né? Não o que ele falou, mas o que anotaram. No final dos tempos, nesse momento que nós estamos vivendo, os santos ficariam mais santos ainda. E os sujos ficariam mais sujos ainda. A Bíblia está assim. Mas é mostrando a recalcitrância. Quem está repetindo, de quantos mundos nós já viemos, Arthur? Quantos mundos nós já fomos exilados? Mais uma vez aqui, quantos estão aqui vindos de Capela, de Marte, de Júpiter, de Saturno, ou de outros pontos do universo? E nós não conseguimos dar uma qualidade, porque a primeira lei da vida é amar a Deus sobre todas as coisas. E para eu amar o Deus Criador, eu tenho que descobrir esse Deus em mim. Eu não aceito a minha própria realidade. Então, como é que eu vou amar os meus semelhantes, que seria a segunda lei, se eu não desenvolver a primeira lei? Amar a Deus sobre todas as coisas, para que nós consigamos amar o nosso próximo como a nós próprios. Então, isso faz parte de um momento especial. Agora, a influência desses dois astros é exatamente um. O espírito não quer mudar. Tem tudo para mudar. Então, ele vai ser, digamos assim, vai ser envolvido pela condição mental. Ele não se propõe, não tem um foco superior, enquanto que o outro. Então, muita gente que tem qualidade, mas está um pouquinho devagar, com a influência desse astro superior, no impulso para a eternidade, ele pode realizar maravilhas. Como também muitos não são tomados. O que mais vai perturbar a vida mental do terráqueo, nessa transição que nós já estamos vivendo, vai ser a depressão e principalmente o pânico. Porque essas pessoas vão estar influenciadas em função da repetição. Tudo muda. Nós comungamos com o eterno transformismo, com o eterno vir a ser. E por que eu acho que a minha postura, que a minha vida é igualzinha a outras vidas, a outras épocas, em outros mundos? Então, é um papel sagrado da dor. Olha, eu lido com muita gente. Quantas pessoas chegam aqui com uma doença biológica e o tratamento tem que ser holístico. Primeiro, cuidar da alma, para poder ver se repercute no corpo. Olha, nós não vamos tirar os hábitos de ninguém, mas tem uma orientação. E a pessoa continua se drogando. Pessoas com câncer, já com câncer, em Portugal chamam de cancro, já com cancro, mas não deixa de determinados hábitos. Precisaram de quê? Então, vai ter que desencarnar, sofrer, passar por grandes dores, para poder ver se dão uma qualidade melhor à própria existência. Adolfo, nós falamos sobre, na última nossa entrevista, sobre o Cristo planetário, né? E Ramatiz escreveu, através do Hercílio, que Jesus era a janela viva deste Cristo planetário. E nós, eu te pergunto, qual o nosso papel diante de Jesus nessa fase de renovação do cristianismo? Então, as pessoas na época não notaram, mas hoje já temos esclarecimento que os amigos espirituais passaram para nós. Então, Jesus era um ser biológico, filho de Maria e José, mas que era uma janela viva, porque a conexão dele com o Cristo planetário era de tal grandeza que ele expressou: eu e o meu Pai somos um, porém o meu Pai é maior do que eu. As obras que eu faço não sou eu que faço, os pais que fazem essas obras através de mim. Você vê só. Então, o Cristo, pela frequência, a gente deduz. Já, digamos, é como se não tivesse olhos para ver o plano material dentro da nossa realidade. Então, Jesus serviu de intermediário. E o Ramatiz chama janela viva através da qual o Cristo se comunicava. Aí tornou-se visível e audível, porque Jesus era visível e tornou-se porta-voz do Cristo. A nossa condição agora,
como porta-vozes do mundo espiritual, é nos tornarmos porta-vozes de Jesus. E para isso é preciso que nós conheçamos o humano Jesus, um ser biológico, e o médium Jesus, que recepcionou a mensagem do Cristo planetário. Você observa só que nesses 2000 anos, ou milhões de anos, nenhuma religião no planeta Terra colocou o Cristo como consciência individualizada. Então, Jesus foi médium, porta-voz do Cristo. E nós estamos no exercício para que nós, pela ética e pela moral, nos tornemos porta-vozes de Jesus. E você e eu, né? Nós temos visto aí muito, acho que essa questão de todos nós, como porta-vozes do Cristo, de Jesus, da espiritualidade, né? E que nós vimos muitos médios potencialmente capazes que poderiam realizar excelentes trabalhos, né, nesse conceito de ser porta-voz da espiritualidade. Mas quase sempre se perdem ou ficam estagnados. Qual ou quais as causas da falta de realização mais abrangente de tais médios? Se nós nos evangelizarmos verdadeiramente, não é conhecer a letra do evangelho, isso muita gente conhece. Se nós nos evangelizarmos, ou seja, se transformarmos a mensagem cristã trazida por Jesus como nossa experiência, nós nunca mais vamos titubear. Então, essas fraquezas, quais são os pontos mais vulneráveis para nós, espíritos de pouca evolução? A manifestação do sexo e o poder transitório. Então, nós não conseguimos ainda trabalhar para expressarmos afeto, amor, carícia, carinho, ternura, e aí vamos ter a nossa vida sexual normal. E o ter, para uma vida tão curta, que a gente sempre fala, de 50 a 100 anos, todo mundo está desencarnado. E às vezes a pessoa já está com 99 anos e ainda está contando as moedas. Nada melhor do que ser levado para um planeta onde ele não vai ter essa possibilidade. A exemplo de outros que vieram, principalmente de Capela, e até agora continuam ali com encarnações difíceis, principalmente os párias da Índia. Então, a dor desempenha um trabalho sagrado na construção. É apenas que nós não incorporamos determinados ensinamentos para deixarmos os nossos vícios, mudanças de hábito, foco mental, novas aquisições, para não ficarmos tão repetitivos num momento tão especial. E diz o Ramatiz, nós já passamos por 4 alterações de eixo. Essa agora já é a 5ª. Então, tem espíritos mais experientes. Mas tem aqueles também que já passaram por outras, mas não conseguem dar uma qualidade moral e ética na atual existência. Adolfo, já encaminhando para o final da nossa conversa, da nossa entrevista, e eu queria dizer uma coisa sobre Ramatiz, né? No livro Evangelho à Luz do Cosmo, através também do Hercílio, ele anunciou que as 10 maiores religiões do mundo, né? Cristianismo, confucionismo, budismo, hinduísmo, islamismo, sikhismo, jainismo, zoroastraísmo, taoísmo e judaísmo, comungam com a regra de ouro, né? A mesma ética, amar ao próximo como a si mesmo. Com o cristianismo renovado, o que deve acontecer, o que vai acontecer com essas religiões? Então, nós colocamos, logo no primeiro livro dos Adventos, nós estamos aí já há 30 anos trabalhando com a mensagem dos Adventos, que o mais importante não é o nome da religião. O mais importante é centralizar as nossas aquisições, ou temos como foco para as nossas aquisições o Cristo. E cada um vai pelo caminho que quiser. Uns irão por Jesus, outros por Maomé, outros por Buda, outro pela mensagem de Moisés. Não importa. O Confúcio, o Forri, o Anfion, não importa. São todos intermediários que foram médiuns do Cristo planetário. Então, se nós, e essas religiões que já comungam com a segunda lei da vida, amar ao próximo como a nós próprios, nós de imediato já não vamos ter mais guerras.
As chamadas guerras santas não tem. Se nós vamos amar o próximo como a nós próprios, acabamos com a guerra. Agora, para que nós amemos o próximo como a nós próprios, nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas. Então, aí estará a resposta para essas questões. Todas as religiões que já despertaram, somos todos um com Deus, nós já não vamos dar mais vazão a disputas de poderes, a disputa de divisas, a disputas de bandeira, porque a cada hora, a cada instante, nós estamos encarnados em pontos diferentes da mesma Terra ou em pontos diferentes do universo. Por que tanta briga, tanta luta, tanta desavença? Então, qual é o trabalho primordial dos adventos? Conscientizar a sociedade. Somos todos um com Deus. E como Deus é muito abrangente, nos tornemos um com o nosso Mestre. Para nós, Jesus. Para outro, Maomé. Para outro, Buda. Não importa. Os seres superiores não estão disputando o poder. Eles querem que todos nós, seus seguidores, nos melhoremos. Adolfo, eu agradeço muito a sua disponibilidade para nos esclarecer sobre todos esses pontos. E você nos falou aí, ainda nessa entrevista, né, sobre esse momento que nós estamos vivendo, né, e que as grandes dificuldades estaria muito na linha das emoções, né, da depressão, do pânico. O que cada um de nós, como líderes de algumas instituições, poderia fazer para acolher, para contribuir com tantos irmãos que passam por essas dificuldades e também nós mesmos nos fortalecer nesse momento de incertezas? O ideal para todos nós, aproveitando, até foi assunto desses últimos dias, nas últimas lives, usarmos a tecnologia que nós temos hoje, o meio de comunicação, para a mensagem chegar em todos os cantos e recantos do nosso planeta Terra. Não há tempo nem biológico, nem mesmo em função dos grandes eventos geológicos, para nós chegarmos aos 4 cantos do planeta. Então, utilizemos o que nós temos hoje. Arthur, faça-se visível e audível em qualquer parte do mundo, em qualquer idioma. O mais importante é a sua emoção. É igual quando nós estamos assistindo uma música que nós não temos o conhecimento daquela língua. O artista, às vezes, é tão especial, que ele transmite a sua mensagem em forma de emoção. É a capacidade que ele já tem de se emocionar com o que ele faz. Se nós nos emocionarmos, se nós permitirmos que essa fagulha de Deus que nós somos aflore ao nosso consciente, ao invés de sair pela razão, que é o que mais a maioria faz. Se essa mensagem sair pelo nosso coração, nós vamos impregnar a humanidade, independente dos idiomas, das diferenças, as mais diversas, das etnias, não importa. Então, o momento agora é, seguindo a orientação da Joana de Anjos, através do Divaldo, o que mais a humanidade precisa é de homens que mexam com as emoções dos homens. Homem-espécie. Ok, Adolfo, muito obrigado pela entrevista e até a próxima. Jesus, Francisco de Assis, nosso grande mestre, né, que você sempre diz, nosso querido Pai Joaquim, nos fortaleça sempre. Um abraço. Muita paz para todos nós. E dá um abraço aí na turma do Planalto. De norte a sul, sai abraçando todo mundo aí. Muito obrigado. Um abraço. Tchau.